Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. Nos últimos 3 meses, os voos comerciais no Brasil ficaram até 62% mais caros, segundo o levantamento da Kayak, empresa de busca por passagens. Desde 2017, o despacho de bagagens em viagens aéreas deixou de ser gratuito. A medida foi resultado de uma resolução da ANAC aprovada pelo Congresso. Desde então, os preços das passagens só aumentaram e a qualidade dos serviços diminuiu. Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda que prevê a retomada do despacho gratuito. O texto agora segue para análise do Senado. Empresas aéreas já falam em aumento de 10% nos preços devido à medida. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje Eneilândia Rabelo, diretora do Procon Fortaleza, e Glaucia Amaro, membro da ACDecom e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da subsecção OAB de Canindé. Participa também do papo de hoje o jornalista Anchieta Dantas. Primeiramente, aos três, muito obrigado pelo convite aceito. Como os dados que eu apresentei, sucessivos aumentos nos preços de passagem nos últimos 3 meses, Eneilândia, o que configura um preço abusivo, não só em passagens aéreas, mas em qualquer serviço, a tal ponto que o consumidor tem direito de fazer uma reclamação? O Código de Defesa do Consumidor, ele deixa bem claro que a elevação sem justa causa é uma prática, né, que infringe a defesa do consumidor. Então, assim, a elevação sem justa causa não pode acontecer. Nessa situação e nas demais, é importante que quando o consumidor ele for fazer uma denúncia, né, ou uma reclamação nesse sentido, ele traga as provas, né, juntamente com ele, sobre essa situação. Então, nesse momento, o que é que a gente faz? A gente solicita das empresas a justificativa daquele aumento, porque a elevação ela pode até acontecer, ela só não pode acontecer de forma abusiva. Para isso, ele tem que ter uma justa causa em cima dessa situação. Então, a gente pede, né, solicita às empresas uma justificativa desse aumento para depois analisar se realmente foi um aumento abusivo ou não. Então, ele tem que ter uma justificativa para essa elevação de preço, que é o que o Código de Defesa do Consumidor ele nos traz. Glaucia, como a ACDecom analisa essa situação? Está havendo preços abusivos? Como vocês acompanham? Nós atuamos, ficamos sempre atentos, certo? Quanto às mudanças no cenário, principalmente com relação aos preços, seja de passagens aéreas ou em qualquer outro segmento do comércio, certo? E quando nós recebemos denúncias, nós, assim como bem a doutora falou, apuramos, certo? Se realmente há uma justa causa para aquela elevação de preço. Não havendo, sendo desrazoável ou sendo um aumento realmente muito precipitado, mesmo que futuramente realmente possa ser justificado, a gente atua, certo? No sentido até de orientar também o consumidor a produzir provas contra aquela elevação, certo? Às vezes, muitas vezes você compra um produto e no dia subsequente você vai verificar o mesmo produto está com um valor realmente bem acima do que anteriormente você gastou, né? Então, a partir daí a gente já começa a identificar se realmente está havendo. Temos que ter cuidado, porque também não é toda elevação de preço que é abusiva, certo? Então, é por isso que a gente orienta, a gente educa sempre o consumidor e fornece as informações necessárias para que ele fique atento. Porque não é comum se você em um dia gasta R$10 em um produto, no outro dia você vai e paga R$20 pelo mesmo produto. Para o consumidor se desconfiar realmente dessa alteração muito grande no valor do produto. E dessa forma a gente pode, comprovando que realmente houve essa mudança, aí a gente orienta sempre o consumidor a guardar a nota fiscal daquele produto que consumiu, certo? Para que a gente possa posteriormente realmente cobrar da empresa, do comércio, a justificativa, realmente cobrar dele que demonstre o porquê daquela elevação. Aí, dessa forma, a gente vai analisar se realmente é abusivo ou não e encaminhar aí as denúncias para os órgãos competentes para poder serem apurados. Só complementar, Fernanda, assim, o que a doutora falou, né, é uma situação bem complexa até de ser analisado,
mas, inclusive, reforçamos que o mercado ele tem também essa liberdade de definir os seus preços, os seus valores, cabe ao consumidor a decisão. Agora, o que o mercado não pode fazer é elevar sem essa justa causa. Por isso que é importante que o consumidor ele traga, bem como a doutora falou, essas provas, né, a nota fiscal, né, daquele produto, printar, tirar uma foto de um valor que foi no dia anterior, que foi no dia posterior, para justamente depois aí a gente chamar a empresa, notificar a empresa e saber o porquê daquela elevação de um dia para o outro, aí praticamente 100%, né? Num dia foi R$10, no outro dia R$20, tomando esse exemplo. Então, ele tem que ter uma justificativa para isso, ele não pode simplesmente aumentar do nada. Mas o mercado ele tem essa liberdade para definir os seus valores, o que ele não pode fazer é essa elevação sem justa causa. Era exatamente sobre que tipo de prova, né, o consumidor deveria estar atento. Se guardar os e-mails, por exemplo, da negociação que ele fez, né, das trocas, ou printar aquela oferta que ele recebeu e de repente quando ele foi comprar não era aquilo que estava anunciado. Que tipo de provas seria interessante o consumidor estar atento para se eventualmente ele vier a ter um problema com relação a preço, ele poderia qualquer comprovação daquela relação de consumo, seja uma fotografia, seja um cupom fiscal, um contrato, qualquer prova que ele tenha a seu favor com relação à identificação dessa elevação de preço. Hoje a gente, então, o e-mail, né, da própria empresa. Às vezes, por exemplo, conversas em aplicativos de mensagem, que é muito comum hoje o atendimento, você usar um aplicativo de mensagem, né? Está muito comum hoje o atendimento ser assim, né? Por multicanais, como se chama. Serviria também esses prints? A gente aceita qualquer comprovação. Meios de prova. É importante não confundir também a questão da oferta, porque uma oferta, às vezes, é uma promoção, né? Então, hoje pode haver uma promoção e amanhã o produto pode estar com preço originário. Então, não é considerado uma elevação de preço abusivo, porque você viu aquele determinado valor no dia anterior numa promoção. Por isso que é importante diferenciar essas duas situações, certo? Mas em uma compra normal, acho que só para exemplificar aqui, para nós, no começo da pandemia, houve todo aquele aumento muito rápido, né, nos produtos de prevenção do Covid-19 e tal, como luvas. E em alguns casos, eu creio até que o PROCON chegou até a investigar e talvez não tenham dados, mas tenham concluído pela elevação realmente abusiva do produto. Em outros casos, posteriormente, creio eu que possa ter sido até justificável. Agora, assim, não é de hoje que as companhias aéreas, né, que é o tema central do programa, aumentam passagens independente de contexto, que a gente sabe que tem uma guerra rolando, aumento de combustíveis, mas a prática de você entrar num site de uma companhia aérea, ver um preço às 10 horas da manhã e de noite, no mesmo dia, o preço já está às vezes até o dobro. Isso é sempre, há muito tempo que isso ocorre. Isso configuraria, Enilândia, preço abusivo? Fernando, se eles não tiverem uma justificativa para isso, pode ser enquadrado sim. Então, assim, é interessante que eles, inclusive a gente estava até comentando sobre essa situação, é importante que os consumidores printem aquele preço naquele momento que ele tirou, segundos depois já está outro valor. Então, quando você faz geralmente uma compra de passagem aérea, muitas pessoas fazem essa compra pela internet, então é importante nesse momento tirar o print da tela daquele preço que ele procurou e o print da tela segundos depois que já está um valor diferenciado. Então, para que isso? Para a gente construir essas provas, chamar a empresa, notificar a empresa e saber qual é a justificativa que ela vai trazer para essa elevação. Então, se não tiver uma justificativa, pode ser configurado sim uma elevação sem justa causa e aí um aumento de preço abusivo nessa situação. Glaucia, a senhora como advogada, teria justificativa de uma passagem num dia ser um preço, no dia seguinte o mesmo trajeto tá um preço maior? É possível justificar? É possível de acordo com a política interna de cada companhia, né? As variações do mercado, eu acho que podem interferir sim no preço dessas passagens. Mas é muito importante ficar atento realmente com relação aos valores. Se a alteração realmente é muito grande, se os valores são às vezes promocionais, com relação ao valor já que é praticado pela empresa, normalmente praticado pela empresa, se foge muito daquele padrão, porque se fugir daquele padrão é importante.
construir um acervo de provas para poder a gente realmente atuar no sentido de buscar informação junto à empresa, porque às vezes não basta o consumidor achar que está tendo um preço abusivo e não fazer um print de uma tela, de um recebimento de um e-mail, certo? Porque aí a gente fica assim, a palavra obviamente que vale de qualquer pessoa, mas quando você atua nesse sentido, a gente tem que demonstrar realmente, através de provas materiais, que realmente está tendo uma desproporção de valores muito rápido em determinada companhia aérea. E aí sim, como bem a doutora falou, a gente busca realmente a companhia para saber se houve realmente razão para que aquilo ocorresse. Você citou aí a questão da guerra agora, né, da Ucrânia com a Rússia, e a elevação de preços de combustíveis, né? As companhias aéreas usam querosene de aviação, que é um derivado do petróleo. Mas acontece que muitos estados dão subsídios para que aquelas companhias, principalmente quando elas investem em hubs, como nós temos aqui, para que haja esse investimento, dado subsídios no querosene de aviação. Então, quer dizer, será que justifica? Isso não está sendo repassado para o consumidor, então? Será que não está? Porque é uma elevação, às vezes, talvez tão grande, mas se há um subsídio, será que não está compensando uma contrapartida, né? Casos concretos, assim, a gente teria que realmente, na prática, analisar essa situação. Por isso que é importante que o consumidor ele busque o seu direito. Se ele realmente passou por essa situação, viu que existiu uma elevação de preço, nos procurou, a gente vai convocar aí, né, notificar a empresa para ela se justificar. E aí, nessa justificativa, que ela poderá, talvez, trazer isso que você está trazendo aqui. Então, assim, casos concretos sobre essa situação, que eu tenha conhecimento hoje no Procon Fortaleza, eu ainda não ouvi falar, né? Mas eu acredito que talvez possa ser sim ou que não, né? Aí a gente teria que realmente chamar a empresa, né? Notificar a empresa e saber ouvir a sua situação para saber se é isso que realmente está justificando essa elevação de preço aí, né? Nessa situação das passagens. Nós começamos o programa falando sobre essa questão das despacho de bagagem, que atualmente as empresas podem cobrar por essa a mais no serviço, digamos assim, e a possibilidade, né, que está tramitando aí no Congresso de a obrigatoriedade voltar a essas limitações cada vez maiores no mesmo serviço, não só a bagagem, mas a marcação de assento, às vezes até mesmo a cobrança para a fila quando você sai da sala de embarque para ingressar uma aeronave. Essas cobranças, isso configura também prejuízo para o consumidor ou não? Com certeza o consumidor que está na ponta, que compra essas passagens, reclamam muitas vezes, né, dessa situação. Nós consumidores, né, que nós todos somos. E aí eu acredito, Fernanda, assim, que é importante trazer isso também junto para os órgãos de defesa do consumidor, porque às vezes a gente está insatisfeito, não concorda. Temos que analisar, claro, sempre a legislação, que a legislação também está trazendo com relação a essa temática, e buscar junto, tanto da empresa inicialmente, como depois, se não conseguir, os órgãos de defesa do consumidor para garantir o meu direito enquanto consumidor, né? Todos nós. E então, assim, às vezes, o que eu observo? Que às vezes a gente reclama, acha ruim, mas não busca esse direito, né? Então, às vezes é bem complicado, às vezes a gente acha que não é correto, não é justo, mas em compensação eu não vou buscar esse direito, né, junto aos órgãos para poder garantir essa situação. Então, é importante que o consumidor faça isso. A gente tem que analisar toda uma legislação, porque temos uma agência que regula, né, esse setor, e aí tem que ver o que a legislação traz e o que a agência reguladora traz sobre essa situação, para aí realmente decidir. Claro que ninguém concorda, né? Tudo que pesa no bolso do consumidor, a gente sempre está achando assim, a situação muito ruim, principalmente hoje, né? Depois dessa pandemia, o que a gente está vivenciando e o que está presenciando. Mas eu acredito que possa ser enquadrado sim, se não tiver legislação a favor dessa situação. Nossa, no que diz respeito ao direito, né, à legislação. Se eu compro uma passagem aérea, eu acho que está subentendido que eu tenho direito a um assento na passagem. Está correta essa cobrança pelo assento, pelo momento que você vai entrar na aeronave, até pela alimentação e tudo mais? Quando o consumidor ele vai comprar uma passagem, tem lá as espécies de contrato, né? A companhia aérea, ela oferece diversos contratos.
E um deles é opcional você marcar lá o assento e garantir realmente a sua passagem naquele local que você escolheu. E a outra modalidade de que você não escolhe o assento e você aí fica realmente dependendo da companhia aérea para saber em qual local você realmente vai ocupar no avião. Tem a opção, certo? Deixando bem claro para o consumidor aquela informação, a empresa aérea, a legislação permite que ela atue dessa forma, certo? A resolução 400 da ANAC de 2016, ela traz as regras para que ela possa oferecer esse tipo de serviço. Agora sim, deixando sempre claro o consumidor essa informação, certo? E deixando também as duas opções para que ele possa ser de livre escolha do consumidor, escolher pelo assento ou sem a marcação do assento. Perfeitamente. Pois não, Chita. Por exemplo, porque, como ela falou, a questão dos contratos, né? Você vê várias tarifas, né? Flexível, enfim. E aquela geralmente mais barata te restringe de um monte de coisa. E nem sempre aquilo está muito claro. Tem muita gente que compra e depois tenta remarcar e aí praticamente paga outra passagem ou até mais. Vocês estão atentos se a informação, se as companhias seguem essa questão de deixar claro, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que tem que estar bem claro, né? Vocês têm reclamações nesse sentido? Vamos guardar a resposta só um instantinho. O Papo de Redação agora vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Não sai daí. Papo de Redação de volta, discutindo hoje os sucessivos aumentos nos preços das passagens aéreas. O Anchieta tinha feito uma pergunta. Helena, por favor, a palavra é sua. O Código de Defesa do Consumidor, Anchieta, ele traz muito bem claro essa informação, né? Que é a informação que tem que estar bem clara, precisa e bem ostensiva para os nossos consumidores. Então, se essa informação não estiver clara, né, bem ali esclarecido para o consumidor, essa empresa, essa companhia, ela pode estar cometendo uma infração ao Código de Defesa do Consumidor e ela pode, claro, ser penalizada com relação a isso. Então, numa situação dessa, que o consumidor ele teve um prejuízo, né, na sua passagem aérea, porque não tinha uma informação, né, no seu contrato da compra daquela passagem, é importante que ele busque inicialmente, a gente sempre orienta, Fernando, que inicialmente busque a empresa para atrás do seu direito, né? E anote todos os protocolos. Tudo que for de protocolo, que eu abri uma reclamação, fui lá buscar o meu direito, não me deram, anote sempre os protocolos dessa solicitação. Não conseguiu, vá no órgão de defesa para garantir o seu direito. Mas isso é sim uma prática, né, que não deve acontecer. Pode ser configurada uma infração ao Código de Defesa do Consumidor se não vier aquela informação bem clara para o consumidor, e ele tem esse direito sim. Às vezes o que acontece é o consumidor não saber disso, de saber que o fato de não ter a informação, ele acha que a empresa está certa e o consumidor está errado. Não é. É o contrário, o consumidor ele tem total direito se aquela informação não vier bem detalhada, bem, né, transparente para o consumidor, digamos assim. No momento que mais se fala na mídia, de uma forma geral, essa questão da possível volta da gratuidade das bagagens. Eu queria saber se os órgãos de defesa do consumidor estão acompanhando isso, né? Porque possivelmente pode ser, no futuro, se vir a ser aprovado pelo Senado, fruto de reclamações, né? Na hora de viajar, o consumidor, tem o meu direito de despachar gratuitamente, a companhia não está prestando com o que foi decidido, né, pelos entes governamentais. Vocês estão acompanhando isso? Eu vi essa matéria, né, que saiu recentemente, né, Fernando? E o que é que acontece? A gente espera, inicialmente a gente tem que esperar, claro, a legislação ser aprovada aí pelo Senado para ver qual a configuração que vai ser trazida, né, pela legislação. E aí, claro, após a legislação entrar em vigor, a gente vai observar as práticas das empresas nesse sentido e o consumidor, lógico, né? Dependendo de como for configurada essa legislação, se realmente tiver sido aprovada e o consumidor se sentir no prejuízo de ter chegado no aeroporto e ter tido alguma dificuldade nesse sentido, claro
que ele deve buscar, sim, esse direito com relação ao despacho dessa bagagem. Cláudia, como é que a CDCOM vê essa discussão toda em torno da gratuidade ou não do despacho de bagagens? Nossa associação, nós acompanhamos sempre todas as modificações na legislação que interferem no direito do consumidor, seja para favorecer ou não. Essa questão dessa possibilidade de realmente voltar a ter essa gratuidade, a gente vai acompanhar realmente o comportamento das companhias aéreas, vai ficar vigilante nesse sentido, até com relação a repassar os custos para o consumidor final, né? Porque quem está lá na ponta é que vai realmente sentir o peso, porque um benefício, essa lei vem para beneficiar, né, o consumidor, tornar menos onerosa uma viagem aérea. Mas aí a companhia aérea, a gente tem que tomar cuidado também para que esse benefício não se torne um ônus para o consumidor. Porque a elevação, possivelmente, aqui a gente está trabalhando com possibilidades, né, da elevação no aumento da passagem, né, o que já se fala hoje, vai gerar um custo maior em face de um possível benefício que o consumidor vai vir a ter. Então, a balança, como é que equilibra? Não, ela vai ficar totalmente desigual novamente, né? Porque vai dar um benefício para o consumidor aqui, mas a empresa vai e tira de outra forma, ela repassa o consumidor final. A gente tem que ficar atento, vigilante realmente, para realmente saber se no momento que entrar em vigor uma legislação nesse sentido, as companhias aéreas realmente vão se comportar da forma como prevê a legislação, ou se vai ter realmente abusos. Aí o consumidor tem que ficar vigilante também para casos específicos ou isolados tornarem-se públicos, né, para que os órgãos de defesa do consumidor, nós como associação, PROCON, DECON, possam atuar e realmente a gente procurar dirimir a questão toda junto com as companhias aéreas. Uma pergunta que vocês fiquem à vontade de responder. Nós temos as companhias brasileiras, né, e também temos companhias estrangeiras que atuam aqui, né, voando, ligando o Brasil com o resto do mundo. Se a situação de uma reclamação ocorrer em relação a uma companhia estrangeira dessa, é possível fazer reclamação? Ela tem que ter escritório no Brasil para que seja notificada? Como é que funciona quando não é uma companhia nacional? Eu acho que a reclamação sempre tem que ser feita, independente, né, porque muitas dessas empresas, elas têm como é que eu posso dizer, uma sede, né, alguém representando a empresa aqui no Brasil. Então, dependendo da companhia, eu acredito que sempre é válida essa situação do consumidor buscar o seu direito. Às vezes, o que acontece também é o canal, por isso que é importante, até no ato da compra, o consumidor observar se naquele site tem um canal de comunicação. Porque caso eu tenha algum problema com uma dessas empresas, a quem eu posso me reportar inicialmente? Porque eu sempre reforço isso, que o PROCON, né, um órgão de defesa, ele está ali para equilibrar aquela balança na relação de consumo. Então, a gente sempre dá essa orientação. Inicialmente, buscar a empresa para tentar resolver o seu problema. Não conseguiu, aí você busca um órgão de defesa para garantir o seu direito. Então, no ato da compra, é importante, até você falando sobre isso, saber qual o canal de comunicação com aquela empresa. Porque vamos supor que você tenha alguma dificuldade, alguma necessidade, precisa entrar em contato. Então, assim, antes de comprar sua passagem, verifique se tem esse canal de comunicação. Porque se não tiver, possa ser que você corra o risco aí de ter algum tipo de problema. Mas, claro, se não conseguiu, você com certeza pode buscar, deve procurar um órgão de defesa para a gente entrar em contato aí com a empresa, né, dentro aqui do Brasil, para conseguir conquistar esse espaço, esse direito. Complementando aqui a fala da doutora, lembrar também que as companhias aéreas, elas têm a obrigação de disponibilizar para o consumidor um canal onde eles possam registrar reclamações, pedir informações, fazer cancelamentos. Mesmo sendo estrangeira? Ainda que seja estrangeira. Está na resolução 400/2016 da ANAC, eles têm que disponibilizar um canal e no aeroporto também, em casos de algum problema, eles também têm que ter um posto físico para atendimento. Uhum. Como a gente começou no começo do programa, eu falei que em 2017 teve a cobrança por despacho de bagagem com a promessa de aumentar a concorrência, diminuir preço, só que a gente viu que não diminuiu, foi
aumentar, os serviços cada vez mais restritos, como nós vimos comentando também. Claro que veio um peso para as empresas no que diz respeito à pandemia, à inflação, mas o Anchieta também comentou no bloco anterior sobre subsídios do governo, né, o corte do FINS/COFINS para o querosene de aviação, que isso aí o governo federal deixou de arrecadar pelo menos 300 milhões de reais. Né, que, lógico, tudo que é isenção, que for para aumentar a concorrência, é válido, mas se não está tendo a contrapartida, o Estado também está deixando de arrecadar. E aí eu pergunto a vocês que representam órgãos de defesa do consumidor, se diante de toda essa adversidade, né, de estar tendo sanções para as empresas, ao mesmo tempo não está tendo benefícios para o consumidor, eu imagino que as reclamações aumentaram. E aí, Eneilândia, por exemplo, no PROCON, né, o quanto que aumentou de reclamações em cima de empresas de companhia aérea, se vocês têm esse levantamento, de agências de viagem também, o que representa na entidade hoje, em termos, né, de percentuais, a presença de reclamações em cima desse setor? Fernando, tivemos aí no ano de 2021, que anualmente o PROCON faz esse ranking das empresas que são mais reclamadas, né? Quais são aquelas empresas que mais o consumidor está indo atrás de buscar o seu direito. Então, pela primeira vez na história, né, em 2021, eu acredito que a gente possa até dizer que isso foi um reflexo aí da pandemia que estamos vivendo, né? Apesar de já estar bem melhor, mas ainda estamos vivendo, ainda está tendo alguns casos. Então, eu acredito que pela primeira vez na história do PROCON, essas empresas de agências de viagem e operadoras, né, de voos, entraram no ranking das 10 empresas mais reclamadas no PROCON, coisa que algo inédito que nunca tinha acontecido, e pela primeira vez aí quando a gente fez agora, né, no início de 2022, que fizemos o balanço de 2021, elas entram aí entre as 10, né, tipos de empresas mais reclamadas no PROCON Fortaleza. Por um lado, a gente acha interessante que o consumidor, demonstra que o consumidor, né, percebe direito, né, que teve ali o seu direito prejudicado, né, digamos assim. E por outro lado, a gente fica nessa preocupação porque a gente sabe que pode ter sido reflexo dessa questão aí da pandemia. Então, foi esse o cenário que fizemos no levantamento e com certeza demonstra, né, essa preocupação que tivemos aí durante esse período da pandemia. E, claro, muitas coisas aconteceram que não era a favor do consumidor, porque senão ele não estaria lá no órgão de defesa buscando seu direito. No ranking, né, vocês veem os tipos de empresas, né? Aí dentro das, não sei se vocês chegam a abrir, no caso das companhias aéreas, vocês têm aberto assim qual que há de mais reclamação, se é preço, se é cancelamentos, vocês têm esse levantamento? O principal problema, né, nesse levantamento foi a questão dos contratos, né? Alguma coisa que a empresa não seguiu o contrato à risca. Talvez até o despacho, né? Inclusive, né? Acredito que sim, teria que ver caso a caso. Claro que cada consumidor pode ser um problema diferente, não é obrigado a ser a mesma coisa. E logo em seguida a questão da cobrança indevida. Então pode ter sido alguma questão de taxas, né, de multas, algo que ele não concordou e foi buscar aí também o seu direito. Então essas duas aí, digamos, foram as principais nesse ramo das companhias aéreas, das agências de viagem. Eneilândia, quem vende passagem não é só a companhia aérea. A gente sabe que tem muitas empresas que terceirizam, agências de viagens. Elas apareceram também nessas listas? Sim, quando a gente faz o levantamento, a gente considera as duas coisas. Então, são todas operadoras, né, como também agências de viagens. Então, elas apareceram no ranking de reclamação como setor, né? E isso. Não é a empresa X que está configurada no ranking, mas é o setor como um todo. O setor de um modo geral. Claro que a gente pode fazer o levantamento pelo nome da empresa, mas quando a gente faz uma divulgação, geralmente é o setor, não é algo específico assim. A gente não... Tem também, mas a gente geralmente foca nessa questão do setor de um modo geral. E, Eneilândia, de uma forma geral, conseguiram uma resolutibilidade? Os consumidores, depois de procurarem o órgão de defesa, se sentiram mais contemplados ou não? Como é que normalmente foi a... de um modo geral, eu não estou lembrando ao certo aqui o percentual, mas em 2021 a gente também fez esse cálculo e eu acredito que deu em torno... Eu não tenho esse dado fiel agora, mas posso passar depois,
mas acho que em torno de 70% de resolutividade aí nas nossas audiências de conciliação, ou até mesmo na linha direta, que é um canal que o consumidor chega lá, às vezes a gente já entra em contato com a empresa, já consegue resolver o problema de forma imediata, no ato lá do atendimento do consumidor. Então, nessa situação, eu acredito que também tem entrado para esse percentual, e aí isso demonstra que realmente é válido o consumidor buscar o seu direito. Algumas vezes, claro, né, tem situações que ele acha que é um direito, mas quando a gente vai ler o contrato, né, ele realmente não tinha aquela situação que ele está lá reclamando. Então, pode ser que entre nessa situação, ou então mesmo aquelas outras situações que a própria empresa, apesar do consumidor estar com o seu direito, ele realmente não está querendo fazer aquele acordo com o consumidor. E aí, claro, ela infringindo o Código de Defesa do Consumidor, as legislações, ele pode ser penalizado com multas, né, para poder cumprir aí com suas obrigações, porque ele tem que realmente garantir o direito dos nossos consumidores. Não sei como a SEDECON analisa essa situação toda, o fato de agências de viagens configurarem no topo, no ranking, né, em posições tão elevadas no que diz respeito a reclamações. A gente pode caracterizar que é um setor que não preza ali por uma boa relação com o cliente, com um bom serviço? A gente sempre prega que o bom atendimento faz o cliente voltar, né? Então, essa questão dessas reclamações pode ser advinda tanto também da crise provocada pelo Covid-19, das mudanças de legislação que a gente teve, medidas aí emergenciais, empresas tendo que se adaptar a novos procedimentos, consumidores que achavam que tinham direito, não tinham direito, ou passaram a ter um direito a reclamar e a empresa não sabia como proceder ali de imediato. Porque no início da pandemia, nos primeiros 3 meses, era a resolução da ANAC que estava valendo. Depois teve a medida emergencial que, durante aquele período, regeu a matéria. Então, foi uma confusão. No começo, começaram a agir de uma forma, como já agiam antes, e depois mudaram e jogaram tudo para a medida emergencial. Então, pode ser que esse conflito de informação possa ter gerado tantas reclamações, ou então mesmo o consumidor, por conta realmente de inúmeras remarcações, de não poder viajar, desse empecilho todo, teve que lidar com situações que geralmente não ocorriam em situações normal, fora da pandemia, né? Então, acho que esse cenário pode ter, sim, contribuído para provocar essa demanda maior nos órgãos de defesa do consumidor. Claro que aí a gente tem que fazer uma comparação com dados futuros, que é para realmente ver se é uma conduta que vai se manter ou se realmente foi só uma situação provocada por aquele momento. Quando devido à questão emergencial, né, eles prorrogaram, por exemplo, para cancelamentos, para você ter devolução, parece que passou a ser um ano e tanto, 1 ano e meio. E houve uma prorrogação recente, não houve? Para mais um período ou não? Foi. Muita gente acho que não atentou para isso e estava muita gente reclamando, né? Porque as empresas estão tendo mais tempo para haver um ressarcimento, um eventual ressarcimento. Né? Eu vou pedir para tu segurar a resposta um instantinho só, porque o Papo de Redação vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Não sai daí. Papo de Redação de volta, hoje debatendo o direito do consumidor diante de sucessivos aumentos nos preços das passagens aéreas. Láucia, por favor, pode continuar a sua fala. Prosseguindo aqui, as alterações nos prazos para fazer reembolso do consumidor, elas foram alteradas, mas apenas no período da pandemia, em que estava sendo vigente a medida emergencial naquele período. Mas a partir do dia 1º de janeiro de 2022, do ano corrente, a resolução 400 da ANAC voltou a valer, certo? É o que atualmente realmente está sendo aplicado. Então, o prazo para reembolso agora é de 7 dias, certo? A partir do momento que o passageiro vai lá, o consumidor vai lá e requer, certo? Então, não há mais aquele prazo elástico de 12 meses para poder fazer o reembolso. Mas isso ainda gera muita dúvida no consumidor, né? Porque, por exemplo,
se eu comprei a passagem ainda em plena pandemia, no ano anterior, e a viagem é só agora em 2022, como é que funciona? É a regra do dia da viagem? É a regra da data da compra da passagem? Como é que o consumidor entende isso? Atualmente está sendo aplicado, de fato, realmente é como se a pandemia acabou, as regras da pandemia também foram suspensas, porque não houve a prorrogação da medida emergencial, da lei, certo? Agora, todas as regras voltaram a vigorar como se antes da pandemia estivéssemos, certo? Então, a regra para poder pedir reembolso, regra para poder fazer remarcação, cancelamento, todos os prazos voltaram a correr conforme a resolução 400. Por isso que tem que ficar atento. Muito embora tenha sido comprado naquela data, naquele contexto de pandemia e tal, ele projetou para um outro período. Naquela época já havia uma validade da medida, até 31 de dezembro. Então, o consumidor poderia depender de uma prorrogação, mas que não necessariamente ela poderia ocorrer, certo? Então, desde que fora daquela data, 31 de dezembro de 2021, as regras aplicáveis agora no momento são a da Resolução 400. Essa flexibilização das regras, né, durante a pandemia, pode estar aí o ensejo de ter tido tantas reclamações de companhias aéreas no ano passado? Acredito que sim, Fernando. Assim, eu acredito que essa medida emergencial, ela beneficiou, claro, né, pelo contexto que nós vivemos durante esses últimos anos, a dificuldade para todos os setores, né, setores da economia. Então, as empresas aéreas, agentes de viagem, a gente sabe que foi bem prejudicada em decorrência da pandemia. Então, assim, essa medida, ela esticou os prazos, né, para reembolso, como a gente estava até discutindo aqui, e beneficiou, de um certo modo, as empresas. Mas aí a gente sabe também que, por outro lado, o consumidor acabou também sendo bem prejudicado com essa medida, porque ao invés dele receber, por exemplo, esse reembolso em até 7 dias, agora ele teria que esperar 12 meses, né, caso ele não fosse mais fazer aquela viagem, para estar recebendo de volta. Então, assim, essa conta, né, acabou sobrando para todos os lados. E o consumidor, claro, que antes queria receber logo esse dinheiro, que também pode ter passado por uma dificuldade, né, no seu lar, desemprego e tudo mais, que poderia estar recebendo esse dinheiro para já ajudar no seu custeio do dia a dia, ele iria esperar um tempo mais prolongado para receber esse reembolso. Então, isso eu acredito que o consumidor chateado, dependendo também, talvez até desse reembolso nessa ajuda de custo, né, digamos assim, ele deve ter buscado o órgão de defesa do consumidor também, né, além de outros motivos, para ser recebido esse valor. Eu queria jogar para o debate um caso bem específico da companhia aérea que surgiu ano passado, a Itapemirim, né, que veio aí com a promessa até de aumentar a concorrência, já que a gente tem tantas poucas companhias aéreas nacionais atuando no mercado. Infelizmente, a empresa acabou suspendendo todos os voos no começo desse ano. O Procon recebeu queixas em relação a isso, porque muitos voos que estavam programados simplesmente deixaram de ter, se apareceu gente querendo, né, o reembolso por conta da passagem ou do serviço que deixou de ter tido. Fernando, assim, dados concretos, eu gosto sempre de falar os dados concretos quando eu tenho esse levantamento em mãos, né? Eu não fiz a pesquisa específica para essa empresa, mas eu acredito que sim, né? Claro que muitos locais tiveram esse prejuízo, né? Muitos consumidores passaram por essa situação e eu acredito que deve ter tido consumidores aqui também da capital que puderam ter sido prejudicados nessa situação. Mas dados concretos assim eu não consigo te passar agora, mas eu acredito que possa ter contribuído também. Na ponta da lei, né? A empresa decreta falência. Que direitos aí o consumidor tem? Está tudo resguardado para ele? Ou o fato da empresa alegar falência dá o direito a ela de não ressarcir o consumidor? Como funciona? A lei, ela garante que o consumidor ele venha a ser ressarcido e indenizado até de eventuais danos morais ou materiais causados devido a uma interrupção de um serviço, como foi o que ocorreu no caso da Itapemirim, certo?
Houve diversas situações, até casos em que eu peguei no meu escritório, em que clientes meus tiveram, da hora para outra, seu voo ali cancelado e tiveram que ter um custo a mais com alimentação, com hospedagem, certo? Então, todos esses custos, o consumidor ele tem que se resguardar, obviamente, sempre com comprovante de pagamento, tá? E pode requerer administrativamente, através da própria empresa, da companhia aérea, pedindo ressarcimento desses valores, através de um órgão de defesa do consumidor, certo? E caso em nenhuma dessas situações ele consiga êxito, buscar realmente o provimento jurisdicional para ver, para que se garanta de fato e se resguarde o direito do consumidor ali afetado naquele momento. Mas a legislação é totalmente favorável nesse sentido. Eu queria entender, assim, até para explicar melhor para o público, eu sei que são duas agências que regulam setores diferentes. Por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, a NTT, e a ANAC, no que se diz respeito ao transporte aéreo. Mas, fim de contas, são passagens, são viagens. Por que são regras tão diferentes, né? Porque se eu pesquiso uma passagem rodoviária hoje daqui para Natal, daqui a um mês a passagem continua o mesmo preço, e na aviação tem tanta oscilação, tem tantos fatores, tantas tarifas diferentes. Por que essas naturezas tão distintas? Creio que o setor terrestre, né, ele tem uma segurança um pouco maior em variação de questões. Eu acho até que em aumentos de combustíveis, eles têm uma programação ali, tem como eles se resguardar, e isso não vai afetar de pronto o preço ali da passagem ou algumas regras, né, desse setor. Com relação à questão das passagens aéreas, essa variação muda muito porque o mercado é volátil, né? Pode ocorrer uma situação como da pandemia que aí alterou valores, as situações em determinados países que podem cancelar voos para aquele destino. Então, todas essas situações afetam e por isso há essa diferença de legislação, realmente, que é para poder, em algumas situações, serem realmente resguardadas e também terem o condão de poderem atuar, de fato, de uma forma que não prejudique tanto também o direito do consumidor e também que as companhias aéreas também não se vejam também prejudicadas em todos os sentidos também da sua atividade comercial. Mas é que não estaria havendo um abuso por conta das companhias aéreas, já que a gente observa, não só eu, acho que qualquer pessoa que viaja de avião vê que a oscilação de preços de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia, chega a ser gritante, uma passagem para um destino que é mais longe, às vezes é mais barata do que aquele destino que é mais perto. Todos esses subsídios que foram dados de poder cobrar por bagagem, por cobrar pelo assento, e nada disso diminui os preços das passagens, não configuraria que as companhias estão abusando assim, da clientela do consumidor? Pode estar ocorrendo, sim, questões de abusos, certo, com relação aos valores, como pode haver uma justificativa para que eles estejam ocorrendo. É uma situação delicada, que a gente tem que analisar sempre com muita atenção, ponto a ponto, ouvir a outra parte, para saber de fato o que é que está acontecendo, porque não tem como a gente definir que realmente está tendo um abuso sem ter dados para analisar, sem notificar a companhia aérea, sem perguntar o que é que está acontecendo, certo? É fácil o consumidor ficar insatisfeito com esse aumento de valores na passagem, mas por isso que a gente orienta, tenham atenção quando vocês estiverem fazendo uma pesquisa. Façam uma pesquisa em diversos sites, em diversos horários, realmente, para poder ver se a alteração de valores está sendo de forma exorbitante, que não condiz com a realidade, ao preço médio praticado pelaquela empresa, certo? Vai tirando prints, vai salvando as pesquisas, vai fazendo um acervo assim, de provas, que é para poder a gente realmente ver se está tendo abuso naquela elevação de valores. Porque às vezes é só realmente, tem promoção, acaba a promoção, vai promoção,
E também pode ser um artifício que a companhia aérea pode estar utilizando para estar fazendo elevações e fugindo aqui do crivo aqui da defesa do consumidor. É importante até fazer, Fernando, como ela estava dizendo, é importante fazer esses prints, abrir essa reclamação para que o órgão possa notificar, possa ouvir da parte da companhia, por que daquele aumento. E às vezes a gente reclama, fica insatisfeito, mas não vai atrás de saber o porquê daquilo. Né? Por ali mesmo, né, acaba aquela situação. Então, nesses casos, é por isso que eu sempre reforço aos nossos consumidores, busquem os seus direitos. Tentem, assim, a defesa do consumidor é muito ampla, né? A gente sabe que todas as áreas das nossas vidas a gente tem essa questão da defesa do consumidor. Mas nesse aspecto eu acredito que é importante o consumidor saber sim do seu direito e buscar. E claro, se não souber também, mas está aqui naquela dúvida, como a gente até conversou, né? Eu acredito que foi cobrado uma taxa aqui que não era para ter sido cobrada. Vou lá atrás. Então, isso é importante para que a gente possa ouvir realmente o outro lado, notificar essas empresas e ouvir delas o porquê. Essa questão de saber realmente o aumento abusivo é bem delicada, como a própria doutora Glaucia já colocou, mas é possível sim a gente identificar e, claro, podemos sim, devemos até atrás disso para poder cumprir, né, a lei como ela deve ser realmente concretizada. Então, é importante que o consumidor ele traga essas provas, essas questões, para que o órgão de defesa também possa notificar essas empresas e ouvir da parte delas o que é que está acontecendo, o que é que justifica essa elevação de preço na companhia aérea, que uma hora está um valor e daqui a pouco já está outro valor. Às vezes não muda nem de um dia para o outro, às vezes é no mesmo dia, né? Então, isso aí é importante a gente identificar e saber o porquê. O que acontece é que, às vezes, o consumidor assim, fica insatisfeito, mas não traz isso como problema para a gente. Uma vez que o consumidor chega à sede do PROCON com essa documentação, os protocolos, os prints, via de regra, quanto tempo dura até comunicar uma empresa, entrar para um diálogo e chegar a uma resolutibilidade, em média, quanto? A gente bota, assim, Fortaleza é muito grande, né? A gente sabe que é uma das maiores capitais também do Brasil. A gente bota, estourando desde a abertura, Fernanda, a gente bota aí no máximo uns 45 dias, né? Claro que pode variar, pode ser antes e pode ser um pouquinho depois. Mas a gente faz assim, a gente recebe a reclamação no órgão, aí vamos notificar. Dependendo da empresa, às vezes a gente já entra em contato de forma imediata para resolver o problema ali, né, do consumidor. Caso não consiga contato com a empresa, a gente manda a notificação. Aí se a empresa for aqui, né, do estado ou de Fortaleza, às vezes é mais rápido, mas se for uma empresa que é de fora, vai para o correio. Então a gente bota uma média aí de 10, 15 dias, né, nessa notificação. Aí ela vai dar a resposta dela. Aí depois vem a audiência de conciliação, né, que a gente vai ter um mediador lá no PROCON, que vai ter essa audiência, hoje, depois da pandemia, que trouxe muitas coisas novas, né, inclusive para a gente do PROCON também, audiências hoje podem ser, inclusive, realizadas de forma virtual, né? Então, fica a empresa lá em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, e a gente aqui com o consumidor, né, ou consumidor de casa também, fazendo essas audiências de forma online. Então, tem tudo isso. Aí faz a audiência, vai verificar a situação, teve infração, não teve infração, e geralmente é como eu falei, a grande maioria a gente consegue sim beneficiar, e devemos, claro, beneficiar o consumidor, e a empresa acaba, né, resolvendo o problema dele. Mas em algumas situações que não se resolve, aí se houver realmente uma infração contra a defesa do consumidor, essa empresa ela pode e deve ser penalizada, né, com várias diversas sanções que variam desde a interdição, fechamento da empresa, até a multa que varia até 15 milhões de reais. Então, assim, em média, eu posso lhe dizer que a gente bota aí, durante todo esse processo, desde a abertura até realizar a audiência, a notificação, ouvir, uns 45 dias. A gente está chegando nos momentos finais do programa, eu queria que você deixasse o serviço, os canais de comunicação do PROCON, para aquele consumidor que se sentir lesado, se ele precisa ir na sede, se ele pode resolver pela internet, como funciona tudo isso? O PROCON hoje, ele atende tanto de forma presencial, nos núcleos que a gente tem no centro, que é a sede principal, temos hoje na Câmara Municipal de Fortaleza, que é a Casa do Povo, temos também nas regionais 4, 5, 6 e nos 2 VaptVups, Antônio Bezerra e Messejana. Então, todos esses locais você pode estar marcando o atendimento de forma presencial, como também de forma virtual. Todos eles, se for de forma presencial, tem que ser agendado ainda pelo site.
Então, a gente deixa aí o acesso do portal da Prefeitura de Fortaleza, que é através do fortaleza.ce.gov.br, e lá tem uma aba Defesa do Consumidor. Então, nessa aba, tanto o consumidor ele pode também, inclusive, abrir sua reclamação de forma virtual, como se ele preferir ir presencialmente na sede ou nos núcleos do PROCON Fortaleza, ele poderá ir também. E aí, Fernando, só reforçando a história dos 45 dias, de forma presencial, na presença do nosso consumidor, tem casos que a gente consegue, dependendo da empresa, resolver até naquele momento que ele está lá junto com os nossos atendentes, que a gente entra em contato com a empresa. Então, eu disse 45 dias, mas varia. Às vezes, até de forma imediata, se consegue também aí resolver o problema do nosso consumidor. Láucia, o consumidor pode procurar também a SEDECOM? Existe um canal de comunicação? Pode sim, a gente está no Instagram como @SEDECOM, podem enviar mensagens lá, nossos colaboradores eles respondem prontamente e se for necessário a gente atua no sentido de dirimir aquela questão, a gente auxilia sempre o consumidor, a gente trabalha muito educando o consumidor quanto a seus direitos, apesar de ser um assunto cotidiano que algumas pessoas acham já muito repetitivo, mas é necessário que a gente esteja sempre propagando, divulgando, fazendo palestras em escola, participações em seminários, para que a gente realmente possa levar essa informação, que é uma informação que a gente leva através de nossos membros, que são realmente referências no direito do consumidor aqui do Estado do Ceará. Agradeço o convite por estar aqui participando desse debate que foi riquíssimo. Cumprimento também aqui, mando um abraço aqui para o presidente, Dr. Tiago Fujita, que é o presidente da nossa Associação de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará. E ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvidas aqui em relação ao direito do consumidor. Bem, muito obrigado às duas que representam aí as entidades de defesa do consumidor. Anchieta, muito obrigado pelo convite aceito, pela participação. Infelizmente, o Papo de Redação chegou ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.